Bom dia, pessoas incríveis. Tudo bem com vocês? Hoje é dia de celebração. E eu estava tentando aqui colocar as coisas em ordem no computador, porque, claro, né, o computador estava querendo falhar. E eu tô atrasada em 5 minutos, porque eu tive que reiniciar aqui a ferramenta para estar com vocês nesse dia tão especial que são os nossos 50 episódios. Gente, eu não tô nem acreditando, porque sempre foi um desafio para mim falar que eu tenho constância, que eu tenho desafios de conseguir manter, fazer uma coisa. Eu sempre começo as coisas, mas nunca dou continuidade. Então, estar aqui nesses 50 episódios é realmente um marco pessoal, né? É um marco pessoal muito, muito, muito importante para mim. A minha luz voltou a funcionar. Então, vocês estão vendo, né, que eu tenho luz hoje. Que maravilha, tá tudo hoje redondo. E eu tô tão feliz de estar aqui. Realmente não foi uma noite de sono, não consegui dormir. Foi difícil sair da cama hoje, foi realmente arrastada, porque eu tava com várias dores, né, à noite. E pensando, né, nesse grande dia também, né, que é o nosso encontro de 50 episódios. O projeto começou, o Despertar da Manhã começou em março, né, final de março a gente começou aqui. E, na verdade, a inspiração para estar aqui foi muito de ter esse projeto no papel, né, por mais... foi 9 meses, né, para esse projeto sair do papel. Mas mais do que isso foi... eu preciso fazer alguma coisa para falar para as pessoas o que eu estou fazendo, para contar para as pessoas o que eu tenho descoberto, o que eu tenho vivenciado, e mais num papel de direto ao ponto, sem enrolação, e também de trazer realidades, porque muitas das vezes as pessoas pensam, né, que o fato de estar morando no exterior, estar aqui há 8 anos no Canadá, que são tudo flores, e não são tudo flores, né? Tem todo aí um processo que eu vivenciei, várias etapas, resiliência, coisas boas, coisas desafiadoras, escrevendo histórias, né? E com base nisso, eu comecei a fazer mentorias, eu comecei a fazer inclusive formações terapêuticas para entender esse processo, para passar nesse processo de uma maneira mais suave e de um processo de luto, né? Porque mudança de país é um luto fora todos os outros lutos que eu vim já, né? Que eu contei para vocês aqui, que eu casei para vir para o Canadá. E desse casamento, aí eu fiquei casada uma semana, porque meu marido faleceu, e aí eu vim para o Canadá. Então eu cheguei já com 3 lutos acumulados, né? Meu marido faleceu, aí numa semana, né, eu casei, meu marido faleceu uma semana depois uma semana depois eu perdi a minha cachorra, e depois na outra semana eu já estava aqui no Canadá. Então foram 3, assim, acúmulos de situações que realmente mexeram, né, com o meu emocional. Existe aí um processo de luto, mudança de país na sequência, outro luto. E aí eu fui acumulando mais alguns lutos nesses 8 anos de Canadá, né? E chegou um momento esse ano que eu tava sentindo um aperto no peito, que eu tava realmente muito angustiada, e eu falei assim, eu preciso, né, compartilhar isso com as pessoas, eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso comentar, contar como eu tô superando, porque não é que foi superado, né? Continuo superando todo dia. É um dia que às vezes você não quer levantar da cama, é um dia que você às vezes não dormiu, você tá com dor, e aí você tem que acordar e fazer, porque eu tô aqui com vocês nesses 50 episódios pra gente celebrar, né? As conquistas, a gente celebrar um dia de cada vez, hoje, amanhã e depois. Então, o projeto ele começou dessa vontade de falar algo mais, né? De trazer alguma coisa
que sou eu, Tatiane, as pessoas me conhecem Tatiane, que trabalha com carreira, a Tati, que é recrutadora, e eu queria entrar num local muito neutro para falar de outras coisas que sem ser carreira, sem ser negócio, sem ser networking, sem ser todas essas outras coisas que eu venho navegando, né, nesses tópicos nos últimos 8 anos de Canadá, eu queria abrir o YouTube e falar de coisas que eu não estava falando e eu me senti confortável aqui, porque eu não sabia como que eu ia me posicionar nas outras redes. Então eu senti, então eu vou abrir aqui, eu vou falar um vídeo, não sei se tem alguém que vai ouvir, mas é como se fosse o meu diário aqui. Eu acordo com vocês e tenho meu diário, trago coisas das minhas rotinas, vocês têm feito rituais comigo, a gente tem feito decretos, a gente tem feito a hora master, que são coisas que eu tenho feito na minha rotina diária. Então, o projeto ele foi muito assim, com a intenção só de eu poder tirar de dentro de mim todas essas informações, todas as minhas experiências e poder contribuir um pouco mais com tópicos diferentes, né? De falar de dinheiro, eu quero falar... puxa, eu quero falar para vocês que eu tô lendo um livro, né? Eu nunca leio livro, gente, que não tem nada a ver com aprender, né? A primeira vez que eu tô me lembrando que eu tô lendo um livro que é de uma história, uma biografia, né? Tá escrito aqui, biografia, e que não tem nada a ver com negócio, não tem nada a ver com carreira, não tem nada a ver com nada, né? E ontem eu tava lendo esse livro e, assim, como se fosse tivesse abrido um portal, né? Abri um portal, eu falei, entrei nesse portal. Então, assim, é muito difícil eu parar de trabalhar, é muito difícil. Então, eu tô também fazendo esse movimento que eu tô falando para vocês, que é Slow Productivity, que é de parar de trabalhar, que é trabalhar menos, ganhar mais. Mas tem sido um processo. Eu tô naquele processo das pessoas que fazem quando vão fazer a cirurgia da bariátrica, né? Elas fazem a cirurgia, mas elas se olham no espelho, elas falam assim, não, nada aconteceu. Então, eu olho pro meu redor e falo, não, nada aconteceu, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu cheguei a fazer jornada já de 60 horas por semana aqui no Canadá. Então, assim, não só aqui no Canadá, eu já cheguei a fazer jornadas de 15 horas por dia no Brasil, né? Porque eu já passei por burnout. Então, assim, trabalhar sempre foi meu sobrenome. Então, não trabalhar mexe muito com a minha identidade. Não trabalhar, não fazer, não ter um título, é algo que realmente eu estou trabalhando na minha terapia. Vai fazer quase aí esse tópico da terapia quase 1 ano. Mas eu tô aqui para falar para vocês que é possível, né? Que a gente não vai mudar do dia para a noite. É um processo aí de ressignificar uma vida de uma pessoa que começou a trabalhar com 16 anos e sempre achou que o trabalho era tudo, né? Até porque eu tinha essa referência dentro, né, da minha casa. Então, abrir um YouTube para falar de coisas que não era de trabalho, que não é do que eu navego bem, de recrutamento, eu vou falar do dinheiro que eu estou investindo, eu vou falar para você que você tem que ganhar, gastar, poupar, investir, e você tem que fazer investimentos. Eu vou falar para você que você tem que reduzir a sua jornada, e vou falar para você que você tem que desacelerar, né? Então, assim, são coisas totalmente disruptivas para mim, porque eu sempre preguei o contrário, né? Então, o YouTube foi o local que eu me senti mais confortável para ser disruptiva, porque eu estou falando assuntos que realmente foram desafiadores, estão sendo desafiadores para mim. Eu estou ainda passando no processo, né? E esse livro aqui foi um livro que foi um reencontro que eu tive recentemente com uma pessoa de um curso que eu fiz, e a gente se reconectou, a gente descobriu aí, né? Falamos de luto, e ela postou, né, esse livro. Ela falou, postou esse livro, não sei, gente, vocês têm alguma indicação se é bom? Eu falei, eu vou pesquisar e te falo, né? E realmente eu tô amando o livro. Então, assim, tá aqui com vocês
Isso aí, bora, vamos fazer nada juntas. Esse é o movimento. Cansei de me cansar, né? Vamos começar a fazer um movimento, cansei de me cansar e vamos fazer nada juntas. E até não fazer nada é um desafio para mim, é um processo realmente desafiador, né? Tá, e se eu tirar meia hora para não fazer nada? Eu procuro coisas para fazer, né? Então, assim, é um modelo mental muito enraizado. E claro, estou tentando trabalhar isso aqui com vocês, porque o despertar da manhã é como se todo momento eu estou me relembrando dessa jornada, né? E estou trabalhando uma terapia, porque eu acredito que isso é importante. E quando eu comecei a ler esse livro, que é essa biografia, que tudo é espiritual, é engraçado, porque ele fala que ele decidiu ser pastor, mas na verdade ele não decidiu ser pastor, as pessoas falavam para ele ser pastor, né? E ele falou assim: você é pastor, né? E aí ele foi ser pastor, porque todo mundo falava para ele ser pastor. Era uma coisa que ele falou, não tinha outra opção, porque todo mundo já me via naquela situação, né? E aí ele falou que na jornada de ser pastor, como ele era muito jovem, ele sempre começou a ir conversar com grupos, igreja, escola, feiras, eventos, nananã. Ele sempre estava lá ouvindo as pessoas. E aí uma parte do livro que foi muito interessante, que ele falou assim: as pessoas sempre se julgam, né? Ele falou assim, como se eu que sou pastor, né? Como assim, tem um trabalho que é super valorizado, que é super iluminado, que é o pastor. E aqueles que são mães, as pessoas que são mães, as pessoas que são trabalhadores normais, eles não podem ter essa iluminação, de ter esse contato com o espiritual. E foi muito engraçado, né? Porque ontem eu estava participando de uma mentoria que a base da mentoria é a espiritualidade. E a mentora falou, né? Ela falou, a minha amiga Angélica, ela falou assim que não é porque você não está frequentando porque eu nunca frequentei uma religião, né? Eu nunca frequentei igreja, tal. E às vezes eu falo, amiga, eu falei com Deus, mas eu não sei, né? Eu pedi para Deus me mandar um sinal, mas um sinal claro, porque você sabe, eu não vou na igreja, então. E ela brinca comigo, Tati, não é porque você não vai na igreja que você não tem um canal com Deus, né? E esse livro foi muito interessante, porque ele veio confirmar exatamente isso para mim, né? Que o quanto. Que cada um. E ela falou ontem, né, na mentoria, né? Cada um chama um nome, né? Tem gente que vai chamar de cosmos, tem gente que vai chamar de Deus, tem gente que vai chamar de buraco negro, tem gente que vai chamar de pastor. Não importa, né? Vai depender aí da sua religião, do que você acredita. Mas esse livro está sendo uma imersão muito profunda para mim, nesse momento. E esse livro, ele está trazendo respostas que eu estava buscando, né, já há algum tempo. E o Despertar da Manhã, ele tem me trazido também muitas respostas, porque, na verdade, quando eu tô aqui com vocês sempre percebem que eu tô anotando, né? Porque as coisas que vêm para mim, para falar para vocês, é para mim. Então, é um processo muito profundo estar aqui com vocês, de celebrar esses 50 episódios. Porque a mudança que eu tive na minha casa, no meu relacionamento, na minha vida, eu não sei vocês, mas aqui foi profunda, né? Então, eu não sei qual é o episódio que você está assistindo hoje, eu não sei qual a frequência que você está assistindo o Despertar da Manhã, mas as pessoas que estão aqui, elas têm comentado comigo as transformações. E estamos só na metade do caminho. Por que na metade do caminho? Porque eu sei que com 100 episódios, muita coisa, assim, tipo, é um salto quântico tremendo que a gente vai ter juntos, porque a gente está construindo uma egrégora. Então, eu já participei de grupos assim e eu já percebi. Então, a gente está muito próximo, né, de ter esse salto quântico juntos. Para quem não sabe, o que é salto quântico é materialização aí de coisas que você deseja, de situações que você está almejando. Então, assim, tá aqui hoje significa muito para mim, né? Perseverança significa que eu consigo
fazer coisas, porque eu sempre tinha a sensação que eu começava as coisas e não terminava, que eu começava e desistia, que eu não tinha persistência, que eu não tinha constância. Isso eram vozes que, sabe, sempre davam para mim, que eu não conseguia, né, fazer nada mais de 2 vezes, nada mais de 3 vezes. Então, tá aqui 50 episódios é muito importante, porque vocês estão aqui me dando feedback, vocês estão aqui me dando, comentando, compartilhando, falando que tá fazendo sentido, falando que não tá fazendo sentido, e a gente tá construindo isso juntos. E eu espero que a sua vida esteja transformando, assim como a minha vida está se transformando nesse processo. E tudo é espiritual é uma fala muito profunda quando eu comecei a ler esse livro. Mas eu entendi, né? Eu entendi que para ser espiritual não precisa ser algo muito grande. São pequenos detalhes, são pequenas coisas. E a gente já começa a perceber, a gente já começa a ter visibilidade. Bom, gente, nesse momento de celebração, o que eu trouxe pra gente, né? Porque vocês sabem que eu sempre tô separando coisas legais pra gente avançar no nosso processo. E eu sei que muitas das vezes o tempo de vocês é corrido, assim como o meu, né? Nós estamos sempre no processo de atingir os nossos objetivos, mas também tendo que dar conta de tantas outras atividades, de tantos outros papéis, né? Seja papel de filha, irmã, esposa, namorada, noiva, mãe, enfim, cada um tem seus papéis aí, dá conta de trabalho, são vários papéis, né? Mas é aquele tempo que você tá aqui, eu quero que a gente faça do nosso tempo melhor, né? Por isso que eu tenho trazido as práticas pra gente fazer juntos, tá? Então eu separei uma hoje bem legal. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, relaxar, e vocês vão repetir comigo, tá? Eu sou uma fonte de calma e serenidade. A harmonia divina me envolve e dissolve todas as tensões e enganos. Minha vida é repleta de relações amorosas e respeitosas. A paz interior se expande em meu coração e em meus pensamentos. Eu libero agora toda energia de conflito e acolho com a presença divina e a energia da união. Minhas palavras e ações emanam bondade e promovem harmonia. O equilíbrio e a tranquilidade reinam em meu dia a dia. Minha mente é clara, serena e focada no que realmente importa. A presença divina organiza e harmoniza todos os aspectos da minha vida. A presença divina em mim atua vigorosamente agora, dentro e fora de mim, com fluxos contínuos de cura e elevação. Todos os desafios em minha vida são resolvidos com sabedoria e amor. E a sabedoria divina ilumina meu caminho e dissipa qualquer sombra. Eu libero o peso de discussões passadas e permito que o amor flua. Eu sou protegida por um campo de energia, de paz e equilíbrio. Eu tenho muita fé no meu corpo, na minha alma e na sabedoria da minha consciência. Eu sou uma presença segura, calma e serena. Eu sou a pessoa certa no lugar certo. A presença divina, dentro e fora de mim,
sabe o que fazer para me colocar no caminho certo, ser a pessoa no lugar certo. Estou de bem com tudo que está me acontecendo. Eu sou chama divina. Eu sou brilho sagrado. Eu dou graças à vida e à bênção da minha existência. Eu me permito a luz. Eu sou obra da luz. Eu sou um canal do amor maior de Deus. Está feito. Luz. Não é lindo, gente? Essa aqui é minha favorita. Essa mensagem é minha favorita, esse decreto favorito. Eu trouxe para vocês hoje, celebração dos nossos 50 episódios juntos. Então, eu sou muito grata por estar aqui com vocês, por vocês confiarem aqui no meu trabalho e a gente poder construir isso juntos. Se esse vídeo tá te ajudando, se o conteúdo tá realmente fazendo sentido, eu vou pedir para vocês compartilhem com alguém que precisa ouvir uma mensagem, né? A gente está passando por um momento muito desafiador do planeta, então a gente sabe, né, que as questões das guerras, eu pelo menos eu sinto, né, o que está acontecendo no mundo, então estar aqui é um momento também de presença, de acolher não ignorar o que está acontecendo, porque não dá para a gente ignorar, mas dá para a gente tentar trazer um pouco de paz, né? Emitir um pouco de paz aí no nosso coração e emanar para o planeta, né? Para o nosso planeta. Então, se está fazendo sentido para você, eu vou pedir para você comentar, compartilhar e deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo de hoje e nos outros vídeos que vocês forem assistindo, tá? Bom, eu falei para vocês, o Food Bank está recrutando, gente. Eles me mandaram um e-mail essa semana, foi antes de ontem, segunda-feira, que eu recebi o e-mail. Então, eles estão abrindo outros treinamentos, né, para quem já está trabalhando lá. Então, eu acredito que vai reforçar aí. Então, eu tenho o Daily Bread Food Bank, né, daqui de Toronto, tá contratando os voluntários. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá para você fazer a sua entrevista, o seu treinamento inicial e você começar a estar pegando os seus shifts, tá? Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa com relação ao Food Bank, eu tô com contato direto com eles, me manda uma mensagem que eu ajudo a sanar suas dúvidas, tá bom? E já vou deixar o save the date, né? A gente tá falando da feijoada. Eu vou fazer meu aniversário, 17 de agosto. Vai ser meu aniversário, feijoada e networking. E todo o valor arrecadado vai ser doado para o Brown's Place. A gente, assim que tiver todas as informações, eu vou estar compartilhando com vocês, né? Aqui do Despertar da Manhã, vocês vão ter a chance de conhecer meus clientes, meus mentores, meus mentorados, todo mundo que está no meu ciclo, eu vou estar convidando, né, para esse evento, que vai ser em agosto. Então, a gente vai estar ajudando o Brown's Place nessa campanha, né? E eu tô muito feliz, eu não comemorei meu aniversário ano passado. O meu aniversário é uma data muito significativa e que eu deixei de comemorar por muito tempo, né? Porque foi no meu aniversário que eu fiquei noiva, né, do meu marido que faleceu. Então, por muitos anos aqui no Canadá, eu sempre comemorei com a força de amigos, né? Amigos, não, Tati, vamos celebrar seu aniversário. E para ser sincera com vocês, eu acho que foi muito recente, eu acho que foi o ano passado que eu consegui realmente celebrar meu aniversário, depois que eu perdi, né, o meu marido. Então, eu geralmente não conseguia mais celebrar meu aniversário, né? Eu consegui ter aí outras datas no meu calendário que eu consegui meio que apagar da minha memória, mas o meu aniversário foi a data que eu não consegui, né? Então, eu quero muito celebrar esse ano, porque esse ano é um ano de muitas conquistas, né?
Então, esse Save the Date aqui é realmente oficial de celebração. E claro que tinha que ser algo com muito sentido, né? Vocês sabem que eu estou muito agora envolvida com o trabalho voluntário, com ONGs, doações, eu estou muito nessa vibe desde que eu comecei a trabalhar lá no Food Bank em janeiro, muita coisa mudou no meu mindset de modelo corporativo. Eu estou muito mais conectada agora com essa questão de organizações não governamentais. Então, é claro que o meu aniversário ele ia ter que ser com o mesmo foco que eu estou mudando, né? Eu estou mudando, claro, meu aniversário vai ser nesse formato. Então, já reserva essa data, vai ser aqui em Toronto, no Canadá. Se você não está no Canadá, reserva aí o seu voo para vir comemorar comigo, não tem importância, a gente está aceitando todo mundo. Tem um Airbnb ótimo aqui da Gisele que eu indico para vocês. Se você está em outra cidade, não tem importância, você vem, fica lá, que a gente vai celebrar essa data juntos. Ok, pessoal? Então é isso, eu volto sexta-feira com mais um Despertar da Manhã. Bem provável que a gente vai fazer alguma alteração nas datas para o mês de julho. Eu ainda não tenho, eu vou ter essa informação amanhã, e aí eu vou, na sexta, realmente informá-los sobre o novo calendário de julho. Talvez julho e agosto a gente faça um calendário diferente de dias para o Despertar da Manhã. Tá bom? Então é isso, gente. Eu quero agradecer e eu vejo vocês sexta-feira para mais um Despertar da Manhã. Obrigada. Tchau, tchau.